Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao ciclo de live Ciência Policial em Debate. Fecharemos a semana com chave de ouro, com uma palestra muito interessante, com um assunto que me desperta muito interesse, afinal constitui uma temática que se correlaciona à minha tese de doutorado, que eu tive a oportunidade de apresentar 2 anos atrás, que é justamente sobre o emprego das forças como instância mediadora de conflitos na busca da prevenção da violência, prevenção social da violência e da criminalidade. Muito bom dia, Major Cortez. Agora sim estamos online, ao vivo. Bom dia, coronel. Como vai, senhor? Tudo bem? Tudo Estamos aí à tranquilo. disposição para colaborar aí no que a gente puder. Ok, estamos aqui entrando um pouquinho atrasado, tivemos um probleminha com conexão, com o Instagram, que estava... eu tenho 3 Instagrams e aí às vezes a gente confunde ingressando com outro Instagram. Lembrando, eu estava falando aqui, Cortez, que esse nosso ciclo de live, Ciência Policial em Debate, é um projeto da editora Última Ratio, visando comemorar o reconhecimento formal das ciências policiais como um novo ramo do conhecimento. E a gente sabe que a Polícia Militar do Estado de São Paulo também contribuiu com esse reconhecimento, inclusive porque disparou a solicitação para o Conselho Nacional de Educação. Tivemos alguns passos muito importantes que foram dados, né, pelo credenciamento do nosso Instituto Superior de Ciências Policiais aqui no Distrito Federal. E, de certa forma, esse ciclo de lives, que já está indo para o 3º mês, com quase 50 lives realizadas sobre assuntos correlatos às ciências policiais. Para quem não me conhece, eu sou o Tenente-Coronel Luciano Loyola da Silva, da PMDF, também sou doutor em Direito pela Universidade de Coimbra e um apaixonado pelas ciências policiais. E é um prazer enorme fazer parte deste projeto, coordenar esse projeto que contou com a participação de inúmeros atores do sistema de justiça criminal, de diferentes estados brasileiros, inclusive a PEMESP. Nós já tivemos aqui uns 12 policiais da PEMESP, inclusive o deputado Capitão Derrite, deputado federal por São Paulo, que abriu, inclusive, o nosso ciclo de lives. Então, o Major Márcio Cortez Maia Garcia é major da nossa querida Polícia Militar do Estado de São Paulo, a quem uma polícia de referência, que todas as nossas corporações policiais militares do Brasil temos como um espelho e uma grande instituição. E o Major Cortez, ele foi convidado para esta live assim que eu tomei conhecimento, né, que ele havia defendido a sua tese de doutorado no curso de altos estudos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com a temática Os Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos como instrumentos de preservação da ordem pública. E essa temática me chamou a atenção, como eu já havia mencionado, porque também foi tema da minha tese de doutorado. E nós já tivemos aqui, inclusive de São Paulo, mais 2 outros oficiais falando desta temática e da importância, de certa forma, reconhecer e valorizar aquilo que a polícia sempre fez, que foi mediar conflitos. E é importante, né, Cortez, e creio que você tenha identificado isso no seu trabalho, se discute muito hoje pelos diferentes órgãos de justiça criminal, especialmente o Poder Judiciário, a respeito de melhorar a prestação jurisdicional e empregar métodos, instrumentos e mecanismos visando, de certa forma, resolver o conflito quando do seu início. E o que nos espanta é justamente perceber que nós, policiais, não somos chamados ao debate, sendo que nós somos o primeiro braço do Estado a entrar em contato com esses conflitos. E, obviamente, esse agente do poder público preparado, formado, conscientizado do importante papel que ele pode desempenhar, visando, de certa forma, estancar, né, essa progressão de um conflito que, num primeiro momento, é leve, né, em uma situação mais gravosa, evoluindo até para um crime como um homicídio. Então, Major Cortez, hoje a aula é sua, a gente veio aqui para ouvi-lo. Estou aqui como um intercomunicador, né, um mediador das informações que você
vai nos passar. Fique muito à vontade, Major Cortez. Eu tenho certeza que, pela escolha do tema, ele tem na sua essência, porque dificilmente uma pessoa que não tem no seu coração o espírito da mediação e da paz social escreve de um assunto tão importante como esse. A palavra é sua, meu amigo. Obrigado, coronel. Primeiramente, aí agradecer o convite. É realmente uma honra estar participando aqui desse bate-papo, né? Com uma pessoa tão conhecedora do assunto, tão importante aí no cenário nacional, também no que tange a questão aí pela briga em favor aí das ciências policiais, né? Que hoje vem ganhando o campo aí, já encontra reconhecimento pelo nosso Ministério da Educação e Cultura. Na realidade, a gente utilizou esse tema porque ele faz parte da nossa vida profissional, né? Eu tenho já 29 anos de polícia, né? E sempre trabalhei na atividade operacional, né? Eu sempre trabalhei em unidades operacionais. E duas experiências me marcaram profundamente nesse tempo em que eu sirvo operacionalmente na Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é a resolução, né, e também o atendimento de ocorrências de menor potencial ofensivo, né? Aqui na nossa região de São José do Rio Preto, nós tivemos de 2000 a 2009 os registros de termos circunstanciados que eram feitos pela Polícia Militar, e a gente era um dos coordenadores, né? E depois também, de 2013 em diante, nós tivemos aqui os núcleos de mediação comunitária, né? Uma iniciativa aí do Coronel Azor Lopes da Silva Júnior, né? Em 2013, né? Como comandante dos grandes comandos, né? Inclusive, ele esteve aqui conosco, o Coronel Azor, a quem eu mando um abraço. Sim. Teve a oportunidade aqui de falar sobre esse brilhante projeto. Aliás, ele já falava do tema, a gente tem a resolução, né, que começou a tratar pelo Judiciário, a resolução do Conselho Nacional de Justiça em 2010, a 125, mas bem antes ele já falava desse assunto, né? Quer dizer, ele realmente aí tem um papel de precursor aí uma referência desse tema dentro da polícia, né? E aí a gente, com essa experiência, a gente verificou realmente, até mesmo aqui na região, e a gente fez dentro do nosso trabalho um comparativo aí com as médias estaduais, né? Uma diminuição, inclusive dos índices, né? Relativos a ocorrências de menor potencial ofensivo, bem significativa essa redução. Então a gente analisa um gráfico estadual que nós temos dentro do trabalho lá, que mostra uma situação em que esse tipo de ocorrência, ele segue desde 2013, né? Uma linha estável, né, sem aumentar ou diminuir muito, enquanto a de São José do Rio Preto tem uma queda bastante significativa. A gente sabe que a mediação e a conciliação não são os únicos responsáveis, são uma série de fatores, né, que influem nessa queda de criminalidade, mas a gente tem certeza que esses mecanismos são um dos fatores aí que contribui para essa redução. Em Cortez, e se me permite, inclusive, São José do Rio Preto, esse trabalho de vocês, inclusive, eu fiz questão de mencionar na minha tese de doutorado, que, de fato, a gente tem poucos estudos, né, que comprovam, de fato, a eficácia da mediação, e é muito interessante, né, nesse estudo de vocês, inclusive algumas publicações, Coronel, acho que Nazareno, né, também publicou um trabalho, né, o policial como pacificador social, Coronel Nassaro. Nassaro, exato. Nassaro. Exato. Temos algumas publicações que revelam justamente isso que você está falando. Porque, é importante porque, e aí é um ponto fundamental, eu não poderia perder a oportunidade, porque às vezes o policial ele não tem a percepção de que quando ele chega no local de uma ocorrência e que ele resolve, por exemplo, um barulho de som alto ou uma briga doméstica, que não constitui, obviamente, uma violência doméstica, né? Em que ele adota determinados mecanismos de prevenção, de cuidado, de tratamento daquele conflito, às vezes que envolve mais de um morador, né? Questão de som alto. Então, quando ele chega na ocorrência e que ele resolve e que ele media
obviamente ele não vai voltar naquela localidade posteriormente. E aí é o grande, né, e nessa pesquisa que você mencionou, justifica-se justamente isso, as rechamadas ao mesmo local, quando se adota uma postura de mediação do policial. Importante. Sim, sim. Essa foi a nossa problemática, né, no trabalho realizado, né? Que é o grande número de ocorrências de menor potencial ofensivo, né? E o tanto que elas impactam na nossa atividade de policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública. Então, a gente verificou que essas ocorrências aí, elas correspondem a pelo menos 1/4 das nossas ocorrências, né? E grande parte delas, ocorrências fruto de reincidência e ocorrências mal resolvidas quando submetida à jurisdição, no caso aí, né? A gente tem, não é uma crítica, é uma constatação, e aqui, sempre que a gente fala da mediação policial, a gente não fala, muitas vezes as pessoas podem confundir, né? E a batalha aí por prerrogativas, né? Das atribuições. Mas a nossa finalidade realmente é, através dessa boa solução desses conflitos, né, disponibilizar mais tempo para o policiamento concorrer, né, em ocorrências aí, mais graves, né, nas questões emergenciais, bem como também, né, com esse menor número de ocorrências, poder direcionar aí o policiamento de uma forma mais racional e inteligente no terreno, voltado para os locais de risco, né? Então, quer dizer, tudo isso forma aí um sistema em favor da segurança pública e da sociedade, também benéfico ao Poder Judiciário, né? A gente verificou aí no nosso estudo, né, que as ocorrências dos nossos policiais já são resolvidas no local e muitas nem são registradas aí em termos circunstanciados e encaminhadas para os juizados especiais criminais, né? Porque as pessoas também elas não têm uma grande crença que esse fato vai ser solucionado devidamente dentro dos nossos GCRIMs, né? Mesmo porque o método que eles utilizam para a solução dos conflitos, né, é o método da conciliação, né? E o método da conciliação ele é mais precário em relação ao método principal, no meu ponto de vista, no que tange a busca da pacificação social, que é o método da mediação, né? Uma vez que a mediação realmente concentra a solução no consenso e a busca dessa solução, né, a identificação dos fatores aí que deram origem ao conflito pelas próprias partes, né? Enquanto uma decisão, às vezes, imposta pela jurisdição ou sugerida, né, ela pode deixar uma das partes insatisfeitas e o conflito permanecer, né? E esse conflito que permanece tende a reincidir, às vezes, como o senhor já acabou de dizer, de forma mais grave, né? Cortez, então, me permite, se eu estivesse na sua banca, eu ia já te dar 10 só por essa explicação que você deu. Inclusive, nós temos vários, inclusive livros, legislações e algumas falas de juristas que confundem, né, arbitragem, conciliação e mediação. E você foi claríssimo e percebe-se que você teve muito cuidado, porque, de fato, a mediação ela tem algo muito importante que se diferencia da conciliação. Porque, no caso da mediação, e é importante dizer que, quando a gente está falando aqui de mediação, a gente está falando de um emprego de um conjunto de técnicas, de uma metodologia, de um respeito a uma série de princípios que foram formulados pela doutrina, pela jurisprudência e também está nos textos normativos nacionais e internacionais que direcionam o atuar do mediador. No caso das polícias, é interessante, por que a gente não chama conciliação policial e sim mediação policial? De fato, o mediador, ele conduz o processo, ele garante a segurança, o equilíbrio da manifestação entre as partes, mas ele não chega nem a propor soluções, coisa que o conciliador faz e que o árbitro impõe. Então, a questão da impessoalidade, da neutralidade, que tem muito a ver com os princípios aplicados à atividade policial, quando o policial atende uma ocorrência. Então, a mediação, de fato, é a nomenclatura mais adequada e parabéns por você empregá-la e fazer uma diferenciação que, às vezes, nem nos juristas eu encontro, viu? Muito parabéns pela capacidade de apresentar a técnica adequada.
Isso é É, importante. E isso é ciência, é o que a gente tem defendido, trazer a ciência para a atividade policial. sim. E aí, aproveitando aí até os princípios da justiça restaurativa, né, e a gente está falando de infrações de menor potencial ofensivo, que embora sejam crimes menores e contravenções penais, ainda são infrações penais, né? Então, a justiça restaurativa, ela é vocacionada no sentido, né, de solucionar os casos decorrentes da prática de crimes, né? Diferente da conciliação, que ela é mais centrada em questões civis, né? Pode, como a gente sabe, que alguns fatos, né, eles geram repercussão tanto na área penal, civil e administrativa, mas no caso da conciliação, ela acaba resolvendo mais problemas de natureza civil. E essas conciliações acabam não sendo, né, eficazes em casos de infrações penais, né, porque elas exigem, como o senhor disse, um método específico, um trabalho bastante complexo por parte até do policial mediador. A formação dele tem que ser bem consistente nesse sentido. Então, o que a gente percebe, né, dentro desse princípio da justiça restaurativa, que é incentivada pela Justiça Nacional, Conselho Nacional de Justiça, Associação dos Magistrados do Brasil, ela é recomendada, mas é quase não aplicada no que tange a infrações de menor potencial ofensivo, né? E uma das formas, né, de um dos processos principais dentro da justiça restaurativa é justamente a mediação penal, que pode ser feito pela polícia, principalmente nos casos de menor potencial ofensivo, aí, porque ela tem, além de toda a formação técnica, né, ela é quem lidar primeiramente com esses crimes, é a porta de entrada da maioria desses crimes. Então, eu acho que a mediação é um processo que ela só tem a contribuir em prol da sociedade, da justiça mesmo, né? Eu analiso que muitas ocorrências, às vezes, deixam de ser atendidas, né? Isso aí faz parte da análise que nós temos no nosso trabalho. Muitas vezes, algumas ocorrências, elas não são encaminhadas à mediação, porque elas podem ter o óbice da própria justiça em falar assim, ó, isso aqui é um caso de G-crime, então vocês não podem fazer a mediação. Mas quando essa ocorrência segue até o G-crime, a gente verificou que 60%, 70% e até 80% delas, conforme a localidade, são arquivadas, né? Então, esse caso, além da demora do G-crime, o G-crime demora pelo menos 3 a 4 meses, né? Pode demorar até 180 dias para analisar um caso. E aí as pessoas ficam com um conflito em aberto, e esses conflitos vão desembocar no telefone 190. E quem atende o 90? Polícia Militar. Então, nós somos um dos mais interessados em bem resolver essas questões, para ter uma menor demanda e, logicamente, a pacificação social ela repercute em prol de todo mundo, né? E É uma Cortez, situação. e é interessante a gente mencionar, né, que, por exemplo, o cidadão comum, quando pega o telefone, liga o 190 e chama a polícia até sua residência, ela quer uma resposta. E, invariavelmente, às vezes o policial, e a gente vê a atuação policial engessada, obviamente não só por culpa do policial, e talvez seja o menor culpado de todo esse estado de coisas, em virtude de uma legislação que delega a outros órgãos, que podemos chamar de polícias especiais, para desempenhar determinadas funções que não conseguem. Então, se perde a oportunidade do Estado conceder àquele policial militar a possibilidade, por exemplo, de medir, né, através de um decibelímetro, o volume, aplicar uma notificação numa questão ambiental e numa série de desordens que o policial militar, por estar ali, já poderia atuar. Então, há um corpo legislativo que hoje está impedindo o policial militar de agir. E esse deixar de agir, quando o cidadão liga para o policial militar e o recebe na residência, ele acha que o policial militar vai resolver todos os problemas dele. Então, quando ele recebe desse policial a notícia, olha, infelizmente não posso fazer nada pela senhora, eu não posso medir aqui, eu não tenho um decibelímetro, a senhora tem que ir até a prefeitura, ou a administração, ou ingressar com uma ação civil, ou ir na delegacia, e às vezes é orientada a ir na delegacia, vai na delegacia. Às vezes ele vai receber informação da delegacia que ali não é o local para ela ser atendida. Às vezes retorna mencionando que
que a obrigação é do policial militar. E aí eu fico vendo o cidadão pedindo uma resposta do Estado e o policial militar não podendo entregar essa solução. Isso é muito complexo. E eu vejo que a Polícia Militar, no caso do Estado de São Paulo, que foi vanguardista também na questão, assim como o Sul, né, Santa Catarina, a respeito da própria da questão do termo circunstanciado, da lavratura. Obviamente chegou um momento que houve uma determinação por parte da Secretaria de Segurança Pública para não se lavrar, mas a gente percebe hoje no Brasil inteiro um fortalecimento desse debate a respeito da necessidade, inclusive com manifestação jurisprudencial, com manifestação no sentido de que os policiais militares e as polícias rodoviárias, né, e a Polícia Rodoviária Federal podem realizar a lavratura do tempo circunstanciado. Ainda há um embate muito grande, a gente percebe que é mais vaidade do que, de fato, uma preocupação com o cidadão, que às vezes é revitimizado, né? Uma ocorrência que o policial militar poderia resolver ali no capô da viatura, demora-se horas, você gasta combustível de uma viatura, imagina o estado de São Paulo, naqueles municípios em que a delegacia fica distante quilômetros, né? Uma centena de quilômetros, em que o policial tem que se deslocar para uma delegacia, sendo que ele poderia resolver o problema ali. E aí a questão da revitimização, do gasto de recurso público, do desempoderamento do policial militar. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui é muito importante. E começa pela mediação. E, obviamente, no segundo passo, através do termo circunstanciado, e fechando com chave de ouro, que é uma discussão que a gente tem, já tivemos aqui o deputado federal subtenente Gonzagas, que é o presidente da Frente Parlamentar em apoio ao ciclo completo de polícia. Inclusive, estamos com um projeto de publicação a respeito dessa temática, sobre ciclo completo de polícia, justamente no sentido de acabar com essa dicotomia de duas meias polícias no Brasil, e defendendo que todas as forças policiais tenham um ciclo completo, porque esse é o caminho para a gente entregar, de fato, segurança para o cidadão, né? Sim, a gente tem aí a questão, né, esses assuntos, né, no que tange ao trabalho que eu fiz, né, eles todos se coadunam, né, eles se complementam. Exato. Quando a gente fala de uma infração menor potencial ofensiva e o registro de TCO pela polícia, em termos de circunstância de ocorrência, a gente está falando, né, nas palavras de Fábio Rogério Cândido aí, que escreveu o livro Direito Policial, ele fala exatamente sobre o ciclo completo de polícia. Exato. Ele fala exatamente disso, né, do ciclo completo de polícia mitigado, né, quer dizer, para casos de menor potencial ofensivo. E a gente, além de ampla legislação, a legislação e a jurisprudência, né, amparar esse tipo de registro, né, somente para dar exemplo, em 2020 nós tivemos uma decisão aí do STF, né, relatado pela ministra Carmen Lúcia, no sentido de que o TC não é um ato de investigação. Essa é a grande confusão. Tem muitas pessoas que defendem que o termo circunstanciado ele é uma peça substituta do inquérito. Na minha opinião, ela é substituta do inquérito e do auto de prisão em flagrante delito. Ambas, né, o inquérito, sim, é uma peça de investigação. Mas o TCO, e aí eu não vou entrar em discussão a respeito do auto de prisão em flagrante, porque eu também entendo que o auto de prisão em flagrante também não é uma peça de investigação, é um simples registro final que encerra a fase de repressão imediata, que é a competência e atribuição da Polícia Militar, dentro do amplo conceito de preservação da ordem pública, né? Então a gente tem o TCO como uma peça de registro, isso está dito pelo STF. Até mesmo a ocorrência melhorada, né? O FONAGE acabou de dizer 2 vezes em 2020, acho que em fevereiro e agora em agosto, a segunda nota técnica é referente já ao julgamento aí da ministra Carmen Lúcia, de que Polícia Judiciária não é exclusividade da Polícia Civil, e isso é óbvio, porque não há essa menção na Constituição Federal e também no Código de Processo Penal abre espaço para que outras polícias exerçam, né? Aliás, a nossa atividade de polícia militar, a partir da inclusão do ilícito até o fim da repressão imediata, já é dentro do campo de polícia judiciária. Então a gente polícia judiciária militar, né? Não, aí é a polícia judiciária comum mesmo, né? Porque a gente está dentro do campo da inclusão de um ilícito comum
E dentro desse campo já se inicia, com o conhecimento da infração, a persecução penal. O início da persecução penal se dá com o quê? Com o conhecimento da infração, do crime. A partir desse momento, as forças policiais vão empregar forças na solução desse crime para fornecer ao Ministério Público elementos para a propositura da ação penal. E, se for a ação penal privada, para o particular que pretenda ingressar com esse tipo de ação. Agora, no caso, né, acontecendo o crime, enquanto não se der o último momento de possibilidade de flagrante, de prisão em flagrante do autor, nós estamos dentro de um campo de polícia judiciária em que a polícia militar concorre com outros órgãos nessa fase. Aí, na repressão imediata, a exclusividade da Polícia Civil, que passa a ser a investigação, que são diligência no sentido de elucidar o fato, né, e não só de um simples registro, que é o termo circunstanciado, aí sim, a partir do fim desse momento em que não há mais possível, não seja mais possível a prisão em flagrante delito da pessoa, esse é o meu entendimento, a partir desse momento, as provas que forem necessárias ser coletadas posteriormente, aí a gente entra no campo de atribuição da Polícia Civil. Então, o termo circunstanciado está dentro da nossa atribuição, dentro de uma atribuição. Então, ele somente encerra, né, após coletar lá o testemunho da vítima, o depoimento do autor e juntar os documentos, que não é um ato de investigação, é uma simples juntada, o documento está pronto para ser encaminhado. Isso aí está dito pelo FONAGE, pelo próprio STF. E no caso da mediação, né, aí nós teríamos uma solução casada, porque além de ser feito ou não o registro, né, porque dentro da minha tese a gente verificou o seguinte: nos casos de ação penal pública condicionada, em que a vítima não queira representar, eu não tenho como fazer o TCO. Se a gente for buscar aí uma analogia no Código de Processo Penal, o inquérito só pode ser iniciado nos casos que dependam de representação quando a vítima autorizar, ela requerer. Então, se ela não quer, como que eu vou obrigar que ela faça um TCO? Então, nesse caso, a nossa proposta, né, é de fazer o boletim de ocorrência e encaminhar essas pessoas, obviamente, se elas se voluntariarem, à mediação, né, que é o método de pacificação. Primeiro, porque ele é imediato, né, as partes já vão ser encaminhadas no calor do conflito, o que é muito mais fácil trabalhar e identificar esses fatores do que daqui a 3 meses uma mediação, se uma conciliação no GCRIM, se essa ocorrência não for arquivada antes pelo Ministério Público, ou por falta de representação, ou por ausência de provas, ou por qualquer outro motivo, se não houver justa causa para audiência preliminar. Então, se a gente fizer esse encaminhamento, para a mediação pela Polícia Militar, esse caso vai ser tratado já no começo, né? Enquanto os ânimos já estão alterados, vai ser muito mais fácil de se identificar as causas desse conflito e que as pessoas possam, né, entrar em consenso, aí numa harmonia dessa solução. Dentro dessa solução pode surgir aí uma proposta de conciliação civil, no sentido de uma composição civil, né? E essa composição civil pode, se homologada pelo judiciário, servir inclusive, né, para a extinção da ação penal. Então a gente tem um mecanismo, né, que é muito mais rápido e eficiente. As soluções no GCRIM, além de demorarem muito, e grande parte, a maior parte, morrer, entre aspas, no arquivamento pelo Ministério Público, quando chegam no GCRIM, são submetidos a uma conciliação de 5 minutos. Como que você vai resolver um conflito dentro de 5 minutos, sendo que esses 5 minutos, a conciliação, ela só está preocupada em resolver a lide processual, aquele direito material que está sendo questionado e foi violado, mas não as raízes do conflito. E aí, se a pessoa geralmente ela acaba chegando, né, principalmente a vítima, né, isso aí tem, o IPEA diz isso, né, nós temos as nossas pesquisas, entrevistas que fizemos com membros do Judiciário e do Ministério Público, no sentido que a vítima chega lá, ela se sente totalmente desamparada, né, então se chegam as duas partes para conciliação dentro de um GCRIM, o que acontece? E elas não apresentam o advogado, a lei só manda que o advogado represente o autor. Ele tem direito, a vítima não tem. Aí fica lá um juiz, um promotor, todo mundo com seu terno, a gravata, o autor acompanhado
do advogado também, né? Bem vestido. E a vítima ali encolhida, né? Até mesmo intimidada a depor contra a pessoa. Ela fica numa situação de total desvantagem. Situação que não ocorre dentro da mediação, porque as partes são colocadas em pé de igualdade, né? E se as partes quiserem ser representadas por advogados, elas podem. E aí vai ser orientado que as duas partes componham aí o seu defensor, o seu advogado, né? Para que essa situação de discussão seja a mais igual possível, né? Então, a mediação feita já no seio por uma instituição que se interessa por essa mediação, principalmente porque ela vai repercutir em prol do policiamento ostensivo, só tem a contribuir com a sociedade, com a pacificação social, com o trabalho da polícia, inclusive com o trabalho da justiça, que vai ter menos casos remetidos a ela e vai ter mais tempo para julgar casos mais importantes. Cortez, é interessante mencionar o seguinte, no campo prático, se a gente for observar, o que acontece? Hoje o policial militar atende uma ocorrência, faz o registro daquela ocorrência, e a gente pode, de certa forma, discernir essa mediação que nós estamos conversando aqui em dois tipos, duas espécies, pelo menos eu gosto de tratar assim, como uma mediação informal e a mediação formal. O que é a mediação informal? Seria aquela ocorrência, vamos supor uma ocorrência de acidente de tráfego sem vítima, em que a polícia militar estava passando ali, estava 2 veículos, geralmente quando não há vítima, não envolve patrimônio, até para não conturbar o trânsito, já se orienta as partes, né, a irem à delegacia, fazer o registro, agora faz pela internet, né, e orienta as partes a retirar o veículo. Comumente, quando o policial chega numa situação como essa, eu fui culpado, realmente eu não vi ali e tal, mas eu vou consertar. Então, nada impede que o policial faça um registro no seu BO, em que as partes, uma daquelas, né, mencionando que realmente teve culpa, mas que vai reparar. E aí, nada óbvio é que as duas partes assinem aquela ocorrência e o policial também. Eu entendo que essa mediação informal feita ali no balcão, que é lógico que não constitui um título executivo extrajudicial, mas serve como elemento de prova, né, em um possível, uma ação de reparação. Então eu entendo que essa mediação que o policial faz, que inclusive pode ser no caso de um dano, né, a propriedade do vizinho provocou um dano, o policial chegou lá, faz o registro, até para efetivamente aquela atuação da polícia, e eu acho muito interessante porque a gente sabe que 80% do trabalho da polícia corresponde a ações de atividades de atendimento a situações que não constituem crime. Que é o chamado resolvido no local. E esse trabalho, que é um trabalho pesado e elevado da polícia, às vezes não é registrado, não é contabilizado como produtividade policial, porque não recebe uma nomenclatura adequada. Então ele registra a ocorrência, eu compareci na residência tal, em que houve um dano à propriedade, mas o cidadão B, o morador da casa tal, disse que irá reparar o dano, e você pode, inclusive, fornecer uma cópia ali, ou falar que a cópia está lá disponível no quartel para que as partes recebam. Hoje você tira uma foto, né, manda para o WhatsApp para as partes, e resolvido. E a gente teria a mediação formal, que obviamente ela requer uma atenção especial. Por exemplo, São Paulo, eu acho que a Guarda Civil Metropolitana, através de um projeto da Prefeitura, pegou as bases comunitárias da guarda e criaram centros de mediação, alguma coisa assim, em que o guarda também faz uma mediação. Então, é lógico que quando você faz um programa, né, mais assim, detalhado, porque você tem que ter um local em que vai receber essas pessoas, vai ofertar esse serviço ao cidadão, para que ele procure a polícia para mediar conflitos, né, e isso leva tempo, e que também o próprio policial, nas ocorrências do dia a dia, ele pode separar algumas em que ele vai tentar uma mediação formal, e aí pode ser mais de uma reunião, e obviamente é um pouco mais complexo, mas isso não impede que a polícia também atue nesse aspecto, né? Então é importante a gente ter em mente, para que o policial que está nos acompanhando aqui, ele possa ter em consideração que não precisa muita coisa, obviamente, a gente não está falando que tem que ser feito a culhão ou de qualquer forma, não, muito pelo contrário. O ideal é que o policial receba a instrução, seja preparado, tenha um curso de mediação policial, mas no dia a dia, se ele tiver
só a alteração de uma postura em relação ao atendimento de ocorrência, ele já consegue implantar, né, a mediação policial nas ruas, no trabalho dele cotidiano. Sim, duas questões que eu acho importante aí, né? Embora a gente defenda a mediação como o principal meio de pacificação social, a gente não descarta a conciliação. E hoje nós temos, dentro do estado de São Paulo, já crescendo, né, a instalação de Sejusques, né, Centro de Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania do Poder Judiciário, em unidades da Polícia Militar. Então, nesses casos de acidente de trânsito, essa mediação preliminar que é feita no local por registro de ocorrência, o policial já é orientado para as pessoas no sentido que, se elas quiserem registrar esse acordo de uma forma mais detalhada e com maiores direitos garantidos, principalmente aquela parte que se sentir prejudicada pelo dano, ela pode comparecer ao Sejusc e dentro do acordo promovido dentro do Sejusc pela conciliação, porque aí eles não têm um caso de antecedente aí de conflito, então esse caso a conciliação ela é indicada. Então, nesse caso, essa conciliação vai para o juiz do Sejusc, que ele vai homologar e se torna título executivo judicial. Então, quer dizer, nós já temos um mecanismo, né, também para ser acrescentado para a polícia que já atende essa ocorrência, dar um direcionamento mais rápido possível para a pessoa ter uma solução garantida, né? Uma solução assim que tem uma garantia, que é o próprio título homologado pelo Poder Judiciário. Então, essa é uma primeira situação. O senhor disse aí a respeito também do policial concorrer, a gente verificou que mais de 80% das ocorrências policiais são resolvidas no local pela Polícia Militar, né? E esse papel, inclusive, né, é ignorado. Se todas as causas, por exemplo, eu fiz um cálculo breve, né, São José do Rio Preto é uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes, né? Mas se todos os casos que a gente pudesse relacionar a infração de menor potencial ofensivo fossem encaminhados para o judiciário, nós teríamos no ano de 2019 12 mil ocorrências a mais. Isso aí traria o quê? Um caos, tanto no Poder Judiciário para solucionar esse problema, como ocorrências que não seriam resolvidas e reincidiriam, né? Por isso que a mediação, nesses casos, é mais importante, e nos casos que o senhor falou, pode ser utilizada a conciliação, mas dentro de um núcleo também, dentro da Polícia Militar. Porque essas causas, o quanto mais brevemente solucionadas, mais elas vão repercutir aí em prol da ordem pública, né? Então é um interesse total e tem tudo a ver com a nossa atribuição constitucional, prevista no artigo 144 da Constituição Federal. Então, eu concordo plenamente com o senhor, essa mediação que é feita no local já é feita pelo policial no dia a dia, né? Muitas situações são resolvidas, mas muitas vezes esses acordos eles não são consignados, né, num registro, né? Eles podem ser através da mediação ou da conciliação. Sejam casos de direito penal, sejam casos de direito civil, né? Então, a gente tem esses casos que o senhor citou do acidente de trânsito sem vítima, né? Eles podem ter uma rápida solução e a parte que se sentir prejudicada pelo dano ter uma garantia aí de uma solução homologada, já também com o crivo aí pelo Poder Judiciário. Então é muito importante. Acho que são situações que não se excluem, né? Então são situações que juntas, né, concorrem em prol da sociedade em todos os aspectos. Cortez, nós já caminhamos aí já mais de 11 horas, né? A gente já caminha para o final da nossa live. Eu gostaria, antes de disponibilizar os minutos finais para que você possa se despedir e emitir as suas últimas impressões a respeito dessa temática, agradecer imensamente a sua participação, o seu voluntarismo, a qualidade do seu trabalho, que eu já tive a oportunidade de ler, constitui de fato um excelente trabalho, inclusive já lhe convidei para projetos futuros para que a gente possa ampliar, né, a doutrina a respeito da mediação policial. Então, parabéns pelo seu trabalho. Gostaria também aqui de agradecer imensamente os nossos seguidores, inclusive brasileiros, portugueses, aqui já tivemos aqui a participação também de colegas de polícias portuguesas. Aqui a gente manda um grande abraço. Policiais do Estado de São Paulo, a gente tem muitos seguidores aí no Estado de São Paulo, e como eu falei, porque constitui de fato uma polícia que é referência. Então, agradecer a participação, lembrando que teremos
teremos como temática das próximas lives, no dia 23 de novembro, receberemos aqui o nosso querido amigo da PMDF, Major Jaziel, que falará sobre a educação à distância, a importância da educação à distância para as corporações policiais, né? E, inclusive, falando de uma experiência aqui do Distrito Federal a respeito da implantação do nosso ISCP virtual, uma importante metodologia que foi empregada que hoje, em tempos de pandemia, tem sido muito eficiente para que a gente possa levar informação e conhecimento para os nossos policiais. Dia 27 teremos aqui o nosso querido amigo Coronel Wellington, que falará sobre a importância da participação ativa dos nossos queridos policiais militares reformados e da reserva remunerada, né, os veteranos, a importância da participação ativa nele nos debates e reflexões que interessam, né, as corporações. E no dia 30 de novembro, a gente vai fechar com chave de ouro o nosso ciclo de lives, que nós iniciamos lá em junho com o deputado federal Capitão Derrite, encerraremos com o nosso querido amigo Coronel Nunes, que foi comandante-geral da PMDF, foi presidente do CNCG, e é um importante defensor do TCO, do ciclo completo, mas também foi um grande responsável pela criação do nosso Instituto Superior de Ciências Policiais, e ele vai vir aqui falar da sua participação, colaboração e pelo brilhante trabalho que você desenvolveu em sua tese de doutorado. Forte abraço, meu amigo. Coronel, obrigado. Deu um corte, eu perdi o finalzinho, mas eu percebi que o senhor citou duas pessoas aí que eu considero muito, que é o Capitão Derrite, é um amigo nosso, inclusive, né? A gente já esteve aí em Brasília várias vezes em contato com ele sempre solícito, nos ajuda, realmente um defensor das polícias militares. Coronel Nunes, pessoa excepcional, também defensor aí dos nossos objetivos institucionais. Só para finalizar, né, a questão que eu imagino que as polícias elas têm que pensar na questão da formação do policial mediador e conciliador desde os seus bancos escolares básicos, né, desde das escolas de soldado e de formação de oficiais, porque já desenvolve no policial militar o papel de conciliador e mediador, o que vai contribuir para uma polícia, inclusive dentro desse questionamento que às vezes ocorre dentro da nossa sociedade, uma polícia violenta, né? E a gente entende que uma polícia que tem argumento, ela vai usar menos a força. Então, o policial pacificador também vem através dessa formação em mediação e conciliação. Eu agradeço mais uma vez, gostaria de mandar um grande abraço a todos que presenciaram, né? Foi uma honra. Estamos à disposição aqui, viu, comando? Quando o senhor precisar da gente, da mesma forma, a gente está à disposição. Se quiser nos visitar, São José do Rio Preto tem uma experiência aí para uma pesquisa de campo que o senhor possa fazer, as portas estão abertas. A gente tem um cafezinho aqui garantido, beleza? Muito obrigado, meu amigo. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, senhor. Grande abraço.